Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa caminhada que nós estamos fazendo nesse tempo da Quaresma, onde o Senhor vem sempre nos alertando, nos convidando a uma conversão. E quando o Senhor nos chama a uma conversão, às vezes pode ser entendido pelas pessoas como uma agressão, né? É interessante que hoje, quando se fala a verdade, a tendência das pessoas é chamar aquele que fala a verdade como um agressor. Ele é durão, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir o que elas querem. E isso é um grande sinal de que a pessoa não quer mudar de vida. Hoje, a pergunta que eu faço no início é: a quem Jesus está se dirigindo hoje, pedindo que haja uma mudança de vida? Quem são essas pessoas que precisam mudar? Não dá para entrar nos detalhes aqui do Evangelho de hoje, porque o tempo ele é muito curto. Mas vocês estão ouvindo falar aqui de lei, cumprimento da lei, que não é qualquer lei, é a lei de Deus. Na primeira leitura isso está sendo falado. Se fala também nos Salmos e no Evangelho. O que é que, na verdade, estava acontecendo com aqueles doutores da lei, os fariseus, que eles foram encarregados de ajudar na interpretação das sagradas leis, para que eles pudessem continuar, o povo pudesse continuar no caminho sem se desviar? O que estava acontecendo? Eles começaram a interpretar a lei a partir deles e não a partir de Deus. Vou repetir. Eles começaram a interpretar a lei de Deus, não a partir de Deus, mas a partir deles. Por isso que, há uns dias atrás, vocês devem se recordar que Jesus falou: olha, vocês estão vendo os fariseus que eles sentam lá na cátedra? Faça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles vão colocando peso nas costas das pessoas, e etc, etc, etc. Era assim. Ensinavam o errado. Aí Jesus agora vem e ele diz, olha, e eles estavam dizendo também que Jesus estava ensinando errado. Aí Jesus agora está dizendo aqui, não, eu não vim para abolir a lei, eu vim para dar-lhe pleno cumprimento. Aí Jesus agora alerta, né? Eu vou falar o ai, mas não está aqui, mas no fundo é isso que está dizendo. Ai daqueles que ensinam errado.
Então, a quem que ele está se dirigindo? Aos bispos, a nós padres, aos missionários, aos catequistas, os pais e as mães que são encarregados de ensinar a sã doutrina da igreja aos seus filhos. E ele está dizendo, olha, aquele que ensinar errado vai ser o menor no reino dos céus. E quem ensinar o correto vai ser grande no reino dos céus. Então aqui, meus irmãos, não é qualquer pessoa que vai ensinar as coisas de Deus para os outros. Não é qualquer pessoa. Você vê aí que tem tanta gente, né, que está tendo iluminações, que vem não sei de onde, e estão começando a dizer que foi Deus que falou para ela, ou Deus que falou para ele, e aquilo que vai sendo falado não tem nada a ver com a doutrina católica, e vai um monte de seguidor atrás dessas pessoas. Como ao mesmo tempo, dentro da própria igreja, tem aqueles que ensinam o que eles acham que devem ensinar. Eu, como sacerdote, eu não posso falar o que eu penso e nem ensinar o que eu acho. Eu só posso ensinar o que a igreja ensinou. Por isso, aquelas pessoas que querem pregar o evangelho, elas têm que ter na mão o catecismo da igreja. Não dá para pregar o evangelho sem o catecismo da igreja. Ali está condensado todo o ensinamento da igreja. Não dá para ficar só com a Sagrada Escritura. Vocês que ensinam, que pregam por aí, você já leu o Compêndio Vaticano II? Já pegou e leu tudo que está escrito ali? Os que os padres, os bispos discutiram durante aqueles anos, que começou lá com a inspiração de João 23. Você já chegou a ler? Porque se o que ensina não tiver uma dimensão do Vaticano II, ele não vai conseguir ensinar. E aí, quando eu falo Vaticano II, né, o concílio, precisamos também saber os concílios anteriores, o que Trento disse, o que o Concílio Vaticano I falou. É preciso ter uma dimensão geral, para não ficar ensinando besteira por aí. Porque de repente uma pessoa ela entra na capela, ela diz que ela teve uma inspiração de Deus, e Deus falou para ela, e ela começa a falar para todo mundo algo que contradiz o que o magistério da igreja ensinou durante tantos séculos. Então nós precisamos saber o que é a tradição. O que é a tradição? A sagrada tradição da igreja. Vocês já ouviram falar do depósito da fé? O que é o depósito da fé? Eu vou fazer as perguntas e não vou dar resposta, não. É para você pesquisar e estudar. Porque todo mundo gosta de receber tudo na mão. Vai estudar o que é o depósito da fé. Imagine o São João Paulo II. Ele escreveu um documento chamado Fidei Depositum, que ensina sobre a missão da igreja, né, católica, de guardar a verdadeira doutrina confiada por Jesus aos apóstolos na igreja. Você já leu esse documento? Precisa ler.
Senão nós não vamos lutar pela verdade. Nós vamos viver aquilo que o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, disse que há uma cultura da relatividade. Então, nessa cultura da relatividade, cada um pensa o que quer e cada um ensina o que quer, cada um fala o que quer. Você já viu as pessoas dizerem assim, olha, essa é a minha verdade. Olha, mas essa sua verdade, ela está baseada em quê para ser a sua verdade? Então, às vezes a pessoa diz, essa é a minha verdade porque eu pensei assim, eu concluí assim e vai ser assim. Não pode ser assim. Essa sua verdade tem que ser baseada em alguma coisa. Tem por base o quê? Aí nós encontramos pregadores por aí falando um monte de besteira. E o povo batendo palmas, porque está na ignorância e não sabe de nada. Aí vem aquelas coisas para agradar. Imagina, um sacerdote, ele enche a igreja numa quinta-feira, a igreja dele fica lotada, com as missas lá de cura, de libertação. Aí vai aquele povo atrás da cura, ele não vai atrás do ensinamento, ele vai atrás da cura, ele vai atrás do problema que ele precisa resolver. Aí fica a igreja cheia, o sacerdote fica maravilhado. Mas em nenhum momento aquele sacerdote diz que a missa principal para um católico é a missa do domingo. Ele não diz, não fala, ele está contente que tem um povo que está atrás dele. Aí aquele povo que enche a igreja dele na quinta-feira, não aparece no domingo. Aí a missa paroquial, que é a missa dominical, que é aquela guardar domingos e festas que os mandamentos nos ensinam, esse povo não aparece no domingo, mas são fiéis àquela missa da quinta, mas não são fiéis à missa do domingo. Então ele vai na missa do domingo, da quinta, e peca mortalmente por não ir na missa do domingo. Mas se ele faltar à missa da quinta, ele não peca, mas ele peca na do domingo. E o padre não fala nada, está contente, igreja cheia, se achando o santão da vida, porque está todo mundo atrás dele, e ele está proclamando cura. Não ensina a verdade. Imagine essa questão da ideologia de gênero, né? Deus criou o homem e a mulher. Aí, esses ateus que estão por aí, começam a inventar uma história baseado não sei aonde, porque isso é uma doutrina que vem do inferno, que não vem da igreja e nem do céu, e começa a dizer que todo mundo tem direito a escolher o seu sexo. Isso é uma rebelião, isso é uma rebeldia do homem contra Deus, aonde Deus criou o homem e a mulher. Deus não disse lá, seja criado essa criatura, sabe lá o quê? E quando você crescer, você decide o que você quer. Se você quer ser homem ou mulher. Não, está lá escrito. E a igreja sempre ensinou isso, e a igreja sempre ensinará. Aí você chega lá e encontra pregadores que não amam a sã doutrina da igreja, que não está nem aí para o catecismo, não está aí nem para o magistério, não está nem aí para a tradição, não está nem aí para que os santos padres falaram, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Simplesmente gostou da ideia e começa a ensinar isso nos púlpitos, nas igrejas.
E folhetos aqui e acolá para as pessoas chegarem e verem. Olha, quem ensina errado vai pagar um dia diante de Deus. Não é aqui não, como eu sempre digo, lá. Quando chegar diante do trono de Deus, aí aquela pessoa que ensinou errado, a partir dele, a partir do pensamento dele, você acha que Deus não vai cobrar? Por quê? Desviou os menores. Em vez de trazer as pessoas para Deus, ensinaram errado e desviaram as pessoas de Deus. E aqui eu digo, Deus me livre deste pecado. Eu, porque sou sacerdote, que Deus me livre deste pecado, de ensinar coisas que estão contra a doutrina da igreja, que não estão contidas no depósito da fé, que não estão contidas nos ensinamentos do magistério, que não estão contidas na tradição da igreja. Ai de mim se eu ensinar errado, e ai de vocês se ensinar também. Então, vocês que vivem pedindo a Deus a graça, né? Senhor, eu quero ser um grande pregador. Ah, você quer ser um grande pregador? Uma vez uma pessoa veio dizer assim: olha, padre, me disseram que eu tenho o dom da pregação. Quer dizer, primeiro que não foi nem Deus, foi alguém que disse. E esse alguém que disse é alguém que pode ser que deve ter uma certa liderança na igreja. Baseado em que ele disse que o cara tem o dom da pregação. Agora o cara vem e pergunta: padre, como é que eu vou fazer para pregar? Porque aquela pessoa disse que Deus disse para ele que eu tenho o dom da pregação. O que é que eu devo fazer? Aí eu disse: estude o catecismo. Vai ler o Compêndio Vaticano II, vai saber o que é que os bispos falaram nos concílios. Vai ler o que os papas atuais falaram, vai ler tudo. E depois que você guardar tudo isso, aí você pode pregar o Evangelho. Porque hoje as pessoas pensam que pregar o Evangelho é pegar assim, ó, você pega um texto da Sagrada Escritura, aí depois você conta, gente, aí pega o texto, né? Aí diz: gente, agora eu quero dizer para vocês, antes eu bebia, agora eu parei de beber. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus tal dia. E esse cara vai se tornando pregador, né? O pessoal vai dando para ele. Aí lá na frente ele começa a fazer besteira e falar besteira. Ele não sabe os dogmas da igreja. Ele não sabe falar sobre a virgindade de Maria. Ele não sabe falar sobre a Assunção de Nossa Senhora. Ele não sabe falar sobre a Theotokos, sobre a Mãe de Deus. Ele não sabe nada disso. Ele só sabe dizer assim: ah, Nossa Senhora, ela me ajudou num dia que eu pedi algo para ela, meus irmãos. Ai, Nossa Senhora é tão boa, é só pedir que ela dá. Essa é a pregação. Não ensina. Então, meus irmãos, eu e você que é pregador, você que é conhecedor e quer pregar o Evangelho, nós precisamos mudar de vida. Porque cuidado, a responsabilidade é muito grande. Falar de Deus é uma responsabilidade muito grande. Cuidado para você não estar ensinando errado e desviando o povo de Deus do caminho certo. Muito cuidado. Vamos nos converter? Como, Padre José Augusto? Vamos ler o catecismo. Vamos ouvir o que os papas falaram. Vamos
ouvir as encíclicas. Você sabe a diferença entre uma encíclica e uma exortação apostólica? Você sabe o que é o motu próprio? Você sabe disso? Não sei. Se sabe. Eu só sei que você tem falado de Deus por aí. E olha, tem muita besteira que você está falando. Cuidado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.